Olá, pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje é português, livro A Prova Brasil, página 44, uma continuação da aula do dia 20. Na aula do dia 20 falamos sobre resenha crítica. Eu deixei um vídeo explicativo e foi uma resenha crítica sobre o livro Capitães de Areia, de Jorge Amado. Também deixei um vídeo resumindo a história deste livro, tá? Voltem na aula do dia 20, assistam novamente para responder as questões. Leiam a resenha crítica, tá? Do livro, escrita por Camila Tebet. Então, façam a leitura novamente deste texto e vocês, após a leitura, irão responder. Questão 7. No trecho, em determinado ponto da história, Pedro Bala é capturado e passa por diversas provocações. Mas ainda assim, coloca o bem do grupo em primeiro lugar. O termo destacado indica. O termo destacado aqui é a conjunção mas. Então, essa conjunção mas, ela está indicando o quê? Releia. Apesar de muitos meninos serem introduzidos na história, alguns se destacam mais e fazem o leitor sentir saudades ao terminar o livro. Pedro Bala, por exemplo, é o líder do grupo. O modo como ele protege os garotos assume um instinto paternal. É de se admirar. Da leitura desse fragmento, infere-se que para a autora, o autor do livro se excedeu no número de personagens, o protagonismo de Pedro Bala é pouco relevante na narrativa. Essa já é descartada, né? O protagonismo dele é muito relevante na história, na narrativa. Letra C. As personagens permanecem na memória do leitor? Ou D. As personagens são independentes de Pedro Bala na obra? Nona questão. Na escrita da resenha prevalece o registro formal no emprego da língua, contudo há um registro informal evidente. Vocês irão responder marcando X na questão correta. Letra A. Além disso, desnuda um tanto do interior de cada um, destacando os sonhos que possuíam, apesar de serem seria muito difícil concretizá-los, e seus pensamentos inocentes comuns da idade. Letra B. Apenas os viam como marginais, capazes de cometerem os piores atos, apesar de serem apenas crianças. Também aqui permanece um registro formal. As críticas feitas pelo autor à sociedade, à imprensa, à igreja, ao governo, etc., são ainda muito atuais e também levantam questionamentos sobre os nossos próprios atos. Nesta também permanece um registro formal da língua. E letra D, um tapa na cara de quem apenas julga e enxerga apenas as consequências, sem se colocar no lugar do outro. Na letra D, há um registro, sim, formal. Inicia a fala, é um tapa na cara de quem apenas julga e enxerga apenas as consequências, sem se colocar no lugar do outro. Nessa letra D, ela põe a sua opinião. Então, a letra D é a resposta correta. É um registro informal. 10ª questão. Na resenha crítica de Camila Tebet, prevalece o uso da terceira pessoa, gerando o efeito de impessoalidade, que geralmente marca o gênero textual ao longo dos parágrafos. Entretanto, percebe-se que o tom impessoal é deixado de lado, como em... Letra A. Nesses momentos, todos deixavam um pouco da atenção de lado para embarcar em outras aventuras. Letra B. Em certo momento da história, entra em cena Dora, única menina aceita pelos capitães, que era vista pelos meninos como uma figura materna. Alguém que sempre poderia estar ali por eles.
Letra C, a leitura, que se tornou uma das minhas favoritas, é essencial, pois mostra um lado desconhecido por muitos. E letra D, o padre que entendia o lado dos meninos buscava sempre ajudá-los a conquistar uma vida melhor. Vocês irão marcar X na resposta correta. 11ª, no trecho, inclusive muitos dos que frequentavam a missa não se colocavam no lugar dos meninos, apenas os viam como marginais, capazes de cometerem os piores atos, apesar de serem apenas crianças. O termo em destaque se refere a. O termo em destaque é os. Esse os está se referindo a quem? A meninos, né? Vamos analisar. Inclusive, muitos dos que frequentavam a missa não se colocavam no lugar dos meninos. Apenas os viam como marginais. Então, esse os, ele está retomando o termo meninos, tá? Pessoal, a nossa aula de hoje é apenas leitura, interpretação. Eu estarei à disposição até 11h30 para qualquer dúvida, tá? Só são 1, 2, 3, 4, 5 questões para responder, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta no privado, estarei à disposição. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.